Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os Mágicos, Boto, Vindo aqui à nossa casa. Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Confortáveis, prontos. André, confortável. Vamos a isso. 90 mais 3. Estamos aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a bater aqui connosco André Geraldes. É uma estreia aqui, temos aqui um dirigente que já desempenhou várias funções, portanto, dentro do dirigismo no futebol, desde diretor desportivo, presidente de SAD, entre outras, e portanto vai ser muito interessante, uma conversa muito interessante, explorar este lado do futebol também, que é também muito importante, e portanto agradecer aqui a honra da sua presença. Muito obrigado. Obrigado eu pelo convite. Antes de começarmos, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado, portanto espero que goste, portanto dá-lhe. Boa noite a todos, boa noite André, um prazer enorme tê-lo aqui connosco. André Geraldes, 37 anos, nascido na Amadora, um carinho imenso pelo Estrela desde berço, mas não seja pelo seu pai, que jogou inclusivamente no clube, nos escalões de formação, até chegar o convite do Sporting. No entanto, segundo apurei, o seu avô na altura não permitiu que o seu pai seguisse a carreira de jogador. As primeiras memórias que tem de infância são de ir ao estádio com o pai, com 5, 6 anos já ia até ao estádio, e da festa em 1990 após a conquista da primeira e única Taça de Portugal vencida pelo Estrela. Chegou a afirmar, agora mais recentemente, que o Estrela é o terceiro grande de Lisboa. Antes de chegar ao dirigismo, entra no futebol pela vertente treinadora, onde integrou as equipas técnicas do Mafra e do Sintrense. Paralelamente trabalhou em empresas como a PT, Zone, CME, Barclays, até que chegou o convite do Sporting. Trabalhou nessa grande instituição durante 5 anos, tendo começado a pedido do então Presidente Bruno de Carvalho por estabelecer a ligação entre os grupos organizados de adeptos e a direção. Depois do bom trabalho realizado junto destes, foi rapidamente subindo na hierarquia leonina e tornou-se diretor do Gabinete de Apoio ao Atleta para o Futebol Profissional e Modalidades. Alimentando o secreto desejo de trabalhar diretamente com o plantel de futebol, André Geraldes, fruto do seu trabalho, catapultou-se para diretor de futebol dos Leões. Os resultados positivos tornaram André uma das principais figuras do universo leonino, com uma relação cada vez mais próxima de Jorge Jesus, com quem estruturava todo o projeto do futebol. Diz que num ano de convivência com Jorge Jesus se aprende o equivalente a 10, uma vez que trabalhou 3, pelas minhas contas acredito que já seja não só um trintão na vida, como no futebol. Após a sua passagem pelo Sporting, André assumiu posições de liderança no Farense, onde contribuiu decisivamente para a subida da equipa à Primeira Liga. Seguiu-se um papel similar no Estrela da Amadora, sendo um dos principais rostos do ressurgimento do clube e ascensão à Liga 2. Mais recentemente esteve à frente do projeto ambicioso do Varzim. Depois de uma reorganização completa do clube, fica a meio pela não transformação do projeto em SAD, tendo afirmado inclusivamente que o clube era ingovernável. Por onde passou, uma marca indelével que sempre deixou foi uma relação de proximidade com os adeptos dos clubes. É um homem de família, obcecado pelo sucesso dos projetos em que se envolve e afirma que para ser um bom dirigente esportivo não basta nem tem que se ter um passado enquanto jogador de futebol. Basta sim ter competência e ser bom no desempenho das suas funções. Senhoras e senhores, André Geraldes. Pronto. Aqui uma apresentação muito completa, aqui com o currículo e tudo. Pronto, eu comecemos pelo início no Sporting, e sempre que chego ao Sporting gostava que me contasse como é que foi a história dessa chegada ao Sporting e, por outro lado, também o facto de nunca ter escondido as suas raízes de sportinguista. Sim, o Sporting aparece na minha vida desde muito cedo. Nunca fiz grande tabu disso, sou um profissional de futebol hoje em dia e, portanto, as coisas vão evoluindo, mas efetivamente a influência vem de uma área familiar, de facto, pela ligação que existe ao meu pai. Desde muito cedo acompanhava futebol e, enfim, como quase todos nós, de alguma forma, com 6 e 7 anos, quisermos ir ao estádio de futebol, normalmente temos que ir pela mão dos pais, ou devemos ir pela mão dos pais, e não foi diferente do que me aconteceu. E, portanto, a minha relação com o Sporting nasce, não precisa de grandes apresentações, também não é propriamente segredo para ninguém, nasce muito cedo e continua ao longo da minha vida. Depois surge, de uma forma profissional, a oportunidade de Sporting, após um envolvimento
vamos dizer, profundo, com na altura uma campanha do candidato a presidente, à data, o presidente Bruno Carvalho, que já tinha tentado concorrer por uma primeira vez, e portanto na altura não ganhou por pouco. Aliás, essa foi foram umas eleições muito faladas do ponto de vista da polémica dos resultados, mas 2 anos depois acabou por ganhar as eleições, constituiu a nova equipa diretiva, e é aí que surge o convite para entrar no Sporting num modelo profissional. Como é que se deu essa ascensão? Primeiro, que Sporting é que encontrou quando chegou, não é? E como é que depois foi dando a ascensão dentro do clube? O Sporting, quando a direção toma conta do clube em 2013, efetivamente era um Sporting, tinha acabado de ficar em 7º lugar, tinha feito a pior pontuação, a pior classificação da história de sempre do clube, e estamos a falar de um clube centenário. E portanto, o Sporting provavelmente foi o pior Sporting dos últimos... Da história, talvez da história do clube, não é? E portanto, a herança não era fácil, e aí a direção fez, e o presidente da altura, de facto, um trabalho meritório, quer não só da recuperação desportiva que fez do clube, e fê-la com pouco. Relembro que na altura, com Leonardo Jardim, e também com a equipa que existia, Augusto Inácio, fez-se um trabalho bastante capaz ao nível desportivo, mas também houve uma recuperação financeira, porque há logo um acesso nessa primeira época à Liga dos Campeões dos Europeus, e depois uma recuperação de identidade e de credibilidade, porque na altura sentia-se que o Sporting tinha perdido voz ativa na Federação, na Liga, enfim, naquilo que é a gestão do futebol português e até internacional, e portanto essa altura foi complicada porque teve que se fazer essa recuperação, não só desportiva, mas também, como disse, de identidade e no fundo de força, que é representar pelo menos um dos 3 grandes em Portugal. O André chegou a afirmar uma frase que a mim parece curiosa e sintomática daquilo que eu vou dizer, que é a seguinte: transformámos o Sporting numa máquina que assustou os adversários e passámos a contar realmente para o campeonato. De que forma é que foi feita essa transformação? Foi um trabalho contínuo, um trabalho que a equipa escolhida à altura foi uma equipa competente, foi uma equipa capaz de conseguir, com pouco, e estou a falar do início do mandato da direção da altura, com pouco, fazer muito, e portanto escolher cirurgicamente e ser capaz de pôr em prática aquilo que eram as ideias na altura, e se estivermos a falar do futebol profissional, do treinador Leonardo Jardim, que de facto conseguiu tirar o melhor partido dos jogadores que, se calhar, se estivermos a revisitá-los hoje, vamos nos lembrar de alguns nomes, mas não somos capazes de acreditar, se não soubéssemos, que eram os mesmos jogadores que tinham conseguido um acesso à Liga dos Campeões Europeus, e portanto esse ano foi fundamental para catapultar novamente o clube. Depois entrou o clube num momento de crescimento, a entrada na Liga dos Campeões e, portanto, a vinda de Marco Silva e por aí fora, portanto, começou a existir mutações naturais dentro de um clube que estava adormecido e que começava a estar vivo outra vez. Desculpa, só para uma curiosidade, que o Augusto Inácio esteve aqui connosco há bem pouco tempo, se foram há 2 semanas ou coisa do género, disse que o Sporting esse ano, em 13-14, é tal época com o Leonardo Jardim, atinge o 2º lugar e a qualificação para a Champions, com um orçamento a um nível até inferior ao Sporting Braga, por exemplo. Sim, é o que eu estou a dizer. 20 e poucos milhões. Sim, é isso que é disso que estamos a falar. Quase fazer omeletes com muito pouco. Foi um excelente trabalho na altura, talvez por isso também ao treinador principal do Sporting na altura tenha existido uma abertura de portas muito grande. Houve uma série de interesses de clubes interessados que apareceram na altura, e o Mónaco era um clube que estava a investir bastante, com um projeto bastante ambicioso, portanto a escolha dele terá que ser de alguma forma aqui no outro dia que vocês tenham a oportunidade de o convidar, perguntar-lhe o porquê a escolha do Mónaco, mas a verdade é que esse Sporting foi um Sporting foi necessário fazer uma recuperação a todos os níveis. E já agora, para voltar um bocadinho atrás sobre a gênese da pergunta, que tinha a ver com os adeptos,
Sim, eu ia também entrar. Que tinha a ver com os adeptos. Sim, eu entro profissionalmente, vamos lá, a minha primeira função no Sporting era oficialmente era ser o oficial de ligação Aos adeptos. aos grupos organizados de adeptos. E também isso foi um desafio, porque uma coisa não vive sem a outra. Não é possível um clube grande em Portugal e no mundo, com a massa associativa que o Sporting tem, poder viver sem harmonia daquilo que é a relação entre, é a minha opinião, daquilo que é a relação da direção do clube e dos adeptos. E também na altura as coisas não estava fácil, estavam um bocadinho fraccionadas. E conseguiu-se, e no que toca concretamente aos grupos organizados de adeptos, apesar das várias e das opiniões divergentes que existem, obviamente, num tema tão sensível como este, a verdade é que dessa vez pôs-se os interesses do Sporting acima dos interesses dos grupos e das pessoas, e conseguiu-se fazer algo inédito em Alvalade, que foi, relembro que na altura conseguiu-se juntar todos os grupos organizados de adeptos numa só bancada. E se perguntar a qualquer pessoa que acompanhava os jogos do Sporting nessa altura, convide essa pessoa a falar sobre o ambiente vivido à época, e de certeza que todos que estejam de boa fé lhes vão dizer que ajudaram muito a que os resultados desportivos fossem, obviamente, sendo atingidos. Foi uma mudança grande ao nível do apoio, ao nível da organização dos próprios adeptos. Não me lembro, durante esse período, ter existido algum tipo de polémica com bilhetes para finais, e já estou a falar em períodos mais à frente, ou seja o que for. A verdade é que sempre foram tratados por igual, apesar de, obviamente, quando se tem grupos organizados de adeptos, nesse caso concreto, há protocolos que tinham que ser negociados, e foram na altura, e conseguiu-se esse passo que à época entendeu-se que era importante para unir um pouco mais a massa adepta. Uma vez que teve essas funções, como é que analisa, pois, alguns anos depois, a posição que o atual presidente do Sporting tomou em relação a esses mesmos grupos organizados de adeptos? E, por exemplo, André Vilas Boas também, de certa forma, está a tomar no Porto em relação aos Super Dragões. Não sei se será tão radical como o atual modelo do Sporting. Não me cabe a mim opinar propriamente, muito menos publicamente, sobre as posições do presidente do Sporting sobre a relação com os grupos de organizados de adeptos. O que eu posso dizer, na minha opinião pessoal, é que todos são importantes, não é para apoiar o Sporting. Todos os clubes grandes, os adeptos estão sempre acima, os sócios e os adeptos são o maior património vivo e ativo de qualquer clube e instituição desportiva. E, portanto, neste caso estamos a falar do Sporting, o maior património ativo do Sporting são os seus sócios e adeptos. E, portanto, na minha modesta opinião, qualquer a questão contrária àquela que não dar a visibilidade necessária e tentar fazer com que eles sejam uma parte ativa, todos eles, da Superior Sul, à Superior Norte, às bancadas centrais e por aí fora, parte ativa daquilo que é a vida ativa do clube, eu não me revejo, mas não estou a dizer que as pessoas fazem bem ou mal, estou a falar sobre aquilo que é a minha opinião, só simplesmente isso. Claro que sim. Eu avançava agora, depois acabou por, além de team manager, depois passar a ser diretor desportivo. E, efetivamente, o diretor desportivo é um ativo tanto estratégico para o desenvolvimento das organizações, como aos clubes, e exige desenvolver certo tipo de competências, visto que o diretor desportivo compete não só a área de futebol, mas também ter conhecimentos na área financeira, na área organizacional, administrativa. E a minha primeira pergunta é como é que se preparou para este cargo? E depois saber também como é que foi a relação presidente-diretor desportivo, treinador, este fluxo relacional que estabeleceu com Bruno Carvalho e Jorge Jesus. Após essa fase inicial foi tudo uma ascensão muito rápida. Rapidamente criámos uma coisa que foi o gabinete de apoio ao atleta na área de futebol profissional, e logo aí tivemos uma relação muito próxima já com o futebol profissional, e já participava em muita coisa daquilo que era o dia-a-dia do futebol profissional, inclusivamente em algumas negociações
em transferências. Efetivamente, quando existe a alteração, e aí sim, talvez a grande alteração, vamos dizer, administrativa e operacional no Sporting foi a vinda do treinador Jorge Jesus. Pronto, e aí houve, de facto, alterações dentro do clube e portanto, tivemos que nos readaptar àquilo que foi as opções dos dirigentes da altura. Foi-me encetado o convite para assumir o futebol profissional. Na altura existia o Otávio Machado, que era o diretor-geral do futebol, mas que estava um pouco longe daquilo que era a gestão de ativos, da direção desportiva, e portanto esse papel acabou por ser mais meu, do presidente e do treinador, que, como sabem, é um treinador que gosta de estar presente, obviamente, Mete também. a mão na massa. Mete a mão na massa, e portanto gosta de estar presente naquilo que é a gestão dos ativos e de planeamento, obviamente, da época, de qualquer, dos clubes onde trabalha, e esse não foi diferente, esse momento não foi diferente. Conforme eu tinha já uma experiência muito grande a nível de gestão, para ir ao detalhe à sua pergunta, uma experiência grande ao nível da gestão e organização de empresas, portanto já tinha passado, além de toda aquela que foi a minha formação de gestão, tinha passado por grandes empresas nacionais, em cargos de supervisão, coordenação, gestão operacional. Pronto, e isso efetivamente, para além da formação académica, toda a formação profissional que tive, ajudou-me a preparar a minha entrada na área da gestão. Depois, na parte desportiva, sempre foi algo que eu fui acompanhando muito side by side ao longo da minha vida, lado a lado, né? Desde os 6 anos que acompanho o fenómeno. Disse bem, inicialmente, cheguei a pensar que tinha jeito para treinar, mas enfim, era só mesmo conhecimento do jogo, porque do treinar ao conhecimento do jogo é uma diferença muito grande. Estive em escalões de formação, no Mafra, no Sintrense, efetivamente, mas depois também foi uma autoaprendizagem. E quando digo muitas vezes que, do ponto de vista do jogo, trabalhar um ano com o Jorge é como trabalhar 10 com outro qualquer, com todo o respeito que os outros merecem, eu sinto que isso é mesmo verdade, porque do ponto de vista do que é a organização da equipa, do que é o modelo de formação, do que são as necessidades do dia-a-dia do futebol profissional, das exigências dele enquanto treinador, não é um simples treinador, o Jorge é um manager, um gestor de ativos também. As preocupações com o detalhe, com o ginásio, com o gelo, com a nutrição, com a suplementação, com se dormiu bem, se dormiu mal, se a mulher está a tratar bem o marido, se não, se ele está-se a alimentar com dignamente, está a dormir as horas todas. Enfim, hoje em dia, coisas que quem me está a ouvir está a dizer, mas isso são coisas normais no futebol. Sim, mas é preciso executá-las bem. E às vezes é importante que aqui é que está a grande diferença. Todos nós sabemos em teoria e nos livros, porque até o YouTube nos dá muita coisa hoje em dia, não é? Mas depois é preciso sabermos executar bem isso. Perceber. E a este nível, esses detalhes fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença. E como é que foi para o Jorge Jesus, que vinha de um Seixal altamente bem equipado, para uma caminhada de Alcochete que é público, na altura estava bastante envelhecida? Que tipo de exigências é que ele teve para com a direção e o que é que foi implementado para cumprir esses mesmos desejos para o Jorge Jesus? É uma boa questão. De facto, na altura o Sporting estava ao nível das infraestruturas um pouco aquém daquilo que eram os seus adversários, nomeadamente aquele que é o maior rival da cidade, vá lá, o Benfica, e ele de facto acaba por trazer uma série de exigências, quer ao nível de simples relva, do tratamento simples do relvado, até a um ginásio mais bem equipado, até todo o balneário, os balneários terem saunas, banhos de gelo, crioterapias, os departamentos médicos devidamente equipados, criação de um departamento de alto rendimento, que também já era algo que já tínhamos pensado anteriormente, mas que com a entrada, e hoje em dia posso falar dele à vontade com o meu amigo pessoal, do Márcio Sampaio, que foi até há bem pouco tempo, inclusivamente esteve com o Mister até há bem pouco tempo na Arábia, e ele já o acompanha desde o tempo do Sporting, até antes,
de organização ao nível daquilo que é a preparação e a recuperação física, ao nível daquilo que é o controle do, sei lá, do peso, enfim, uma série de alterações, não que, volto a dizer, que não se soubesse que eram necessárias, mas encontrar efetivamente o momento em que se dissesse agora vamos fazer isto com alta disciplina, com muitas regras e com o equipamento necessário para ir de encontro àquilo que são as expectativas do treinador. Muito bem. Só para, até para depois não estarmos a ser repetitivos em relação ao Mr. Jorge Jesus, mas é incontornável falar dele. Eu gostava que partilhasse um pouco da experiência que foi, porque ainda foram 3 anos ao lado de, como disse bem, de um grande treinador, que partilhasse como é que foi essa experiência e em que é que o ajudou a crescer, porque já disse, como eu disse na introdução e já voltou a referir, que cresceu 10 anos em cada ano que trabalhava com ele, e depois é incontornável sendo um personagem do futebol português. Se tiver alguma história caricata que queira partilhar connosco, também acho que merecemos ouvir. Sim, o Jorge é um treinador obcecado pelo... Aliás, eu identifico muito com ele por isso, é obcecado por ganhar, obcecado pela vitória. Foi um mentor para mim do ponto de vista do jogo. Dificilmente encontrarei, digo isto abertamente, aos 37 anos, portanto, estão a ver o que ainda me falta pela frente, se Deus quiser. Dificilmente encontrarei alguém que perceba tanto do jogo e daquilo que são as características do jogo e dos modelos e das nuances que depois eventualmente ele conseguiu implementar e conseguia implementar às suas equipas. A esse nível ele era de facto fora da caixa, era muito forte no que dizia e é muito forte em tudo o que diz respeito ao treino e ao modelo de organização do jogo e ao jogo jogado. E portanto, a esse nível foi muito importante para mim ter essa tal convivência de que fala, porque é indesmentível que se estivermos todos os dias a trabalhar com uma pessoa destas, dos treinos, a estar de perto e a vivenciar, é inevitável que exista um crescimento e uma compreensão que nenhum curso de treinador ou nenhuma formação específica poderia trazer. Esta é uma formação prática quase, se lhe pudermos chamar assim, portanto a esse nível foi de facto muito importante para mim esse momento, porque se vê coisas onde os outros não veem, não é? E tais como, por exemplo, quando se organiza um plantel, me faz muita confusão que não se ouça um treinador, e é uma coisa que eu trago para a vida. Nós estamos no início de uma época, no planeamento de uma época, escolhemos um treinador para trabalhar connosco. Como é que é possível se construir um plantel sem se perguntar nada ao treinador? E há exemplos assim, como é que isto é possível? Não compreendo, quer dizer, o treinador joga, escolhemos um treinador, joga em 4-3-3, por exemplo. Então aí não se vai perguntar ao treinador se quer os laterais ofensivos, altos, baixos, se quer os centrais, como é que os quer, se quer altos, se quer canhoto, se quer destro, quais são as características. Eu já não digo, pronto, e dizer com certeza, há sempre aqueles que gostam de trazer aquele um ou outro elemento mais específico, mas pelo menos as características e discuti-las em conjunto, não é? E ainda vê-se muita coisa por aí que muita gente que acha que ainda que são treinadores e que se esquecem de falar com aqueles que efetivamente gerem o plantel todos os dias e trabalham com eles, e depois as coisas nem sempre correm bem e, portanto, depois existem chamado queixam-se, não é? Em português, mas queixam-se. Portanto, é um bocadinho isso. Histórias com o Jorge, tenho muitas, mas vou aproveitar para contar aqui uma vez. Uma ou duas, ou 3. Mas vou contar uma para não amassar muito aí a malta. Uma vez, estágio, uma confusão, quando é que íamos para a época, um bocado tudo em cima do joelho, e então foi tudo ali muito à rasquinha. E nós fomos uma contratação difícil, porque era jogador do Real Madrid, fomos buscar o Fábio Coentrão. Já estávamos de estágio na Suíça, tínhamos conseguido ir de estágio para a Suíça, e fomos buscar o Fábio Coentrão. Um acordo na altura muito interessante, porque o Real Madrid pagava uma parte do salário e o Sporting ficava a pagar só uma parte. E como sabem, o Jorge tinha sido quase um mentor também do Fábio. Portanto, o Fábio tinha, na altura, na passagem pelo Benfica, tinha sido os grandes anos do Fábio. Era extremo, ele conseguiu adaptar ao lateral e é por isso que depois dá o salto até para o Real Madrid, faz vários anos de contratos e tal. E já vinha com uma bagagem grande, o Real Madrid e tal, e chega à Suíça, assina-se tal. Treino no dia a seguir.
Então, no dia a seguir, vamos todos para o treino, na Suíça, sol, imigrantes cá fora e tal. E o Jorge, uma corridinha à volta do campo, e começa logo de início, que não é muito habitual. Hoje vamos aqui bater alguns cantos e tal, com a equipa técnica, vamos bater alguns cantos. Então começa-se a bater os cantos. Começa a bater os cantos, à tumba, à totra e tal. É a vez do Fábio, vai bater Fábio. O Fábio vai bater. E aquilo não lhe sai muito bem a bola, sai-lhe assim um bocado torta e tal. Mas tinha caso. O gajo olha assim de lado, começa a olhar assim de lado. Olha este. Olha lá o Fábio outra vez, bate o segundo. Aquilo não bate, não sai assim tudo tão bem. Vira-se o Jorge assim de repente diz: olha lá pá, tu jogaste aonde pá? Diz lá onde é que tu jogaste pá? O Fábio, mas assim, em frente a toda a gente, não é? O Fábio assim, mister, o Real Madrid. Era só para ver, o Jorge não era fácil, não é? Portanto, a esse nível tinha esse grau de exigência muito alto com os jogadores, e mesmo estes que passaram em palcos muito altos acabavam-se Já por... tinham sido dele, não é? Já tinham sido dele, acabavam às vezes por passar por estas cenas que do tipo, eu joguei no Real Madrid, este gajo está-me a perguntar onde é que eu joguei, eu joguei no Real Madrid, meu. E portanto havia assim algumas saídas interessantes, mas há muitas por aí que com certeza muita gente também já foi contando. E pronto, e pegando, falou há bocado a nível das contratações, a forma como o Jorge Jesus se envolvia, e portanto, sendo o André o diretor desportivo, havendo também o departamento de scouting, havendo Jorge Jesus, como é que funcionava essa relação dos três, e até porque Jorge Jesus, na altura, pelo menos Brian Ruiz e Joel Campbell eram jogadores que já se sabia, mesmo quando ele estava no Benfica, que eram desejos antigos de Jorge Jesus. Como é que funcionava essa articulação entre os três? Não, funcionava bem, e na altura também com o Presidente começou por funcionar bem. Existia obviamente a tal preparação e planeamento da época naquilo que era a construção do plantel, com as necessidades que o treinador entendia que existiam para o plantel na altura do Sporting. Eu lembro que, apesar de todas as nuances, e podemos falar aqui, muitas vezes aconteceu jogar com 3 centrais, tipicamente eu jogava em 4-3-3, é verdade que houve jogos que transformavam muitas vezes a equipa em 3 centrais, e tinha essa capacidade de se reinventar e de se adaptar, mas com base naquilo que era o orçamento da época e com base naquilo que era o estilo do treinador, procurava-se efetivamente as características daquilo que era o ideal para aquela determinada posição. O Brian Leão, que era um jogador muito virtuoso, forte no 1 para 1, jogava por dentro, jogava por fora, era um jogador que já estava identificado por nós, que o Jorge gostava muito dele e que se conseguiu na altura acabar por trazer, e acrescentou, era um jogador que acrescentou muito no campeonato português, fazia muita diferença. Porque o Mister efetivamente gostava dos jogadores que, e até hoje gosta, que tivessem essa capacidade, esse virtuosismo, de muitas vezes o adversário nem saber muito bem o que é que o extremo adversário, o lateral adversário ou o central, nem saber muito bem o que é que o extremo interior vai fazer, se vai para fora, se vai para dentro, e esse tipo de jogadores acabam muitas vezes por encaixar bem nesses modelos do Jorge. Mas, portanto, o planeamento era essencialmente isto, era perceber o que é que existia de budget, qual o número de jogadores que queríamos ter. Estávamos a falar de equipa A, depois tínhamos muito para falar da equipa B e dos júniores, porque também fazíamos esse acompanhamento. E com base nisso era procurar as características, o bom preço e conseguir acreditar que a escolha que se fazia para cada lugar, que de resto não é diferente do que acontece hoje, escalpelizava não só as características técnicas e táticas, mas, se possível, também as psicológicas, que hoje em dia é cada vez mais importante quando se contrata um jogador de alta competição, percebermos se nos vai trazer muitos problemas, se não vai, e aí um bem-aja para já que estamos a falar de Sporting, para o Mr. Ruben, que parece que tem acertado também a esse nível. Sim, e no tempo em que esteve no Sporting trabalhou com 2 personalidades no mínimo interessantes, não é? Jorge Jesus e Bruno Carvalho,
que ao início parecia que eram feitos um para o outro, né, que eram almas gêmeas, que se davam muito bem. Para o final a relação foi um pouco mais difícil, mas também um pouco dados os acontecimentos que aconteceram. Como é que foi começar, e o André era obviamente diretor desportivo, como é que foi lidar com essas duas personalidades ao mesmo tempo, fazer essa gestão, e como é que foi essa evolução do relacionamento entre os três, e especificamente entre o presidente e o treinador durante essas épocas? Não, de facto, dizem bem, personalidades fortes, pessoas com personalidades fortes. O Jorge é uma pessoa do futebol, é uma pessoa do futebol, tem muitos anos disto e gostava, obviamente, de ter a sua autonomia, a sua liderança sobre o grupo. O presidente à altura também não era, como se conhece e como se sabe, uma pessoa propriamente fácil de personalidade e de feitio, mas não era melhor nem pior, era necessário, era o meu trabalho como profissional, tinha que fazer essa mediação. Isto não quer dizer o ter que fazer a mediação e o ser profissional e fazer o nosso papel, não é? Cada um de nós na sua área fazer o nosso papel, não quer dizer que concorde muitas vezes com as posições tomadas. E infelizmente, para o projeto da altura, houve algumas posições tomadas pelo Presidente que não caíram bem junto do grupo e junto, como se percebeu depois no final, de alguma massa associativa. E se estávamos há pouco a falar de que os sócios e os adeptos são o maior património do clube, é impossível não falar sobre isto. O Bruno fez muita coisa bem, mas depois, efetivamente, numa fase mais... e fez outra mal, mas isso todos nós na vida acabamos por fazer algumas coisas bem e outras mal, não é? Mas depois, numa fase mais adiantada, penso que as coisas não correram tão bem, porque, enfim, era um estilo que não se adequava àquilo que são as necessidades da tranquilidade permanente de uma equipa de futebol profissional. Isso era evidente e ficou evidente perante todos essa intranquilidade que existia, e é inegável. Se me pergunta isso, eu tenho que dizer a verdade, portanto é inegável pôr esse distanciamento. E o André dizia que a partir de janeiro de 2018 as coisas não começaram a correr bem a Bruno de Carvalho. Eu lembro-me daquelas conferências de imprensa longuíssimas, de um nível de instabilidade passado cá para fora que era muito visível. Eu perguntava-lhe se para dentro também era igualmente desconfortável e inquietante lidar com Bruno de Carvalho, como era para quem o observava enquanto público. Há 2 ou 3 momentos eu penso que se calhar o próprio, se pudesse corrigir alguma coisa, iria corrigir, digo eu. Nunca mais falamos, não falo com o Bruno há muitos anos, mas efetivamente naquela fase, vamos chamar-lhe mais final, mais uma vez a minha opinião, na minha opinião as coisas não foram bem geridas e obviamente um presidente de um clube não deve, em teoria, não deve se expor nas redes sociais de forma a que faça praticamente uma análise daquilo que são os falhanços que a equipa fez numa eliminatória europeia. Assim como me parece precipitado, talvez numa Assembleia Geral de Sócios, atacar-se parte da comunicação social, para não dizer toda, uma parte... Apelar a que os sócios não vissem a comunicação social extra Sporting TV. Não me parece razoável. E, portanto, obviamente, sem querer aqui, porque eu disse, e para que fique registado, acho que houve muita coisa bem feita, mas houve muita coisa que não correu bem na fase final e isso precipitou, obviamente, depois o fim que acabou por ter. E lá está, ou seja, aqui há um estilo de liderança muito próprio de Bruno Carvalho e que certamente, e o André, que já assumiu também cargos, portanto, como presidente, certamente não tem, e dá para perceber que não tem o mesmo estilo de liderança,
E falou aqui também, e pego nisso também, nesse ponto específico que falou do presidente Bruno Carvalho ter analisado os jogadores, analisado negativamente ativos do clube, que para si, como diretor desportivo, não há de ter sido muito fácil, portanto, porque é obviamente desvalorizar ativos estar o presidente a falar sobre isso, e lá está. Como é que é o estilo de liderança, de André Geraldes e diferenças para Bruno Carvalho? Para quem depois vê de fora, não é fácil depois, se calhar até potenciais interessados de facto estarem a olhar para alguns ativos que têm alguma mais-valia e poderem valorizá-los, ou podermos nós valorizá-los sobre isso. Não, mas para ir de encontro àquilo que é a questão objetiva, são estilos diferentes. Não é melhor, nem é pior, são estilos diferentes, e o meu estilo passa por uma liderança mais partilhada. Eu acho que as coisas devem ser discutidas em grupo. Acho que deve existir equipas, dificilmente alguém conquista alguma coisa sozinho. Se nós agarrarmos o Cristiano Ronaldo e pusermos o Cristiano Ronaldo dentro de um campo, num 11 agora, nesta fase do europeu, ele não vai ganhar o jogo sozinho. Ele ajuda, é uma mais-valia, obviamente, é um extraordinário jogador, mas sozinho, sem o guarda-redes, sem os defesas, sem os médios, não consegue, não é? Sou ABC. E, portanto, eu acho que a gestão e a direção desportiva, geral, presidência, acaba por ser idêntica. É necessário debater-se ideias, fazer-se um planeamento, uma organização condigna. É importante, e se estivermos a falar de futebol profissional, envolver o treinador, envolver o diretor desportivo, envolver o departamento de scouting. Estes três devem estar muito unidos e alinhados, e obviamente o presidente, com certeza que sim. O presidente, que é o ícone da administração, o ponto máximo da administração de uma sociedade anónima desportiva. Agora, o que eu defendo é que deve existir comunicação, e diz-me, mas sempre foi assim. Obviamente que a maturidade, os anos vão-nos dando aqui algum calo para aprimorar cada vez melhor estes detalhes. E, portanto, hoje em dia tenho a plena consciência de que, se não for assim, dificilmente nós conseguiremos ter sucesso, porque depois cada um começa a puxar para o seu lado e as coisas não vão correr bem. É importante traçar perfis, fazer planeamentos, organizarmos internamente, profissionalizarmos, estruturarmos, mas claramente defendendo, dando primazia ao trabalho de equipa. E uma coisa muito importante, nos momentos das conquistas, e no final do dia é isso que vale, quando a bola entra e quando há títulos a festejar, é importante dar palco a quem o merece. E normalmente são os jogadores e os treinadores. Até porque o André, segundo apurei, dá uma especial primazia ao modelo de organização de um clube de futebol e valoriza imenso a comunicação entre departamentos. Pelo menos foi a informação que me chegou. Eu queria que me perceber em que é que se materializava essa mesma comunicação e a importância que dá à interligação dos departamentos. Eu acho que o futebol hoje em dia não é o futebol de há 20 ou 30 anos, com todo o respeito. O futebol hoje em dia profissionalizou-se efetivamente. Devemos olhar para isto como uma indústria. Quase como se de uma empresa se tratasse. Porque não deixa de ser. Porquê? Depois na prática. Sim, mas as pessoas e tal, há sempre aqui um lado muito passional, muito emocional, muito romântico. E ainda bem que ele existe. E é o que o alimenta a máquina também. Mas quem está de dentro deve olhar para isto de uma forma muito profissional e organizá-lo dessa forma. E, portanto, deve haver departamentos, os departamentos devem ter bem definidos quem são os seus responsáveis, quem são as suas equipas, e se numa empresa há reuniões diárias com os vários departamentos, porque é que nós não havemos de fazer? Se nas empresas existem reuniões, por vezes semanais, entre vários departamentos, porque é que não os devemos fazer? Eu não vou dar aqui um exemplo, com certeza à frente já não vou dizer o nome do clube, mas é complicado perceber como é que um determinado clube, que na altura o projeto era para subir divisão em Portugal, e não tinha, por exemplo, numa mera reunião de organização de jogo, um briefing que antecedia aquilo que era a organização de jogo. E muitos que estão em casa, formados, pessoas que trabalham nas empresas, dizem, mas isso é o básico. Não é o básico, mas tem que acontecer. E depois existir o tal de briefing, preparar-nos para o evento e depois
perceber o que é que correu menos bem. E, portanto, quando fala que dou, de facto, muita primazia àquilo que é a organização e a comunicação entre departamentos, é isto que eu defendo. Eu acho que as estruturas devem estar muito bem definidas. Hoje em dia o futebol não é só o futebol, não é? Já falámos no departamento de scouting, se quisermos continuar a falar de futebol, é importantíssimo hoje em dia falarmos num departamento em que exista um mental coach, um psicólogo, nutrição, um excelente departamento clínico, um departamento de alto rendimento, mas depois temos que ir mais além. Como é que trabalhamos no marketing, na comunicação? Hoje em dia as redes sociais... Os sponsors também, lembro que no Estrela foi muito importante para o surgimento do Estrela. Determinante. As redes sociais hoje em dia, ninguém pode negar que são um meio de chegar rapidamente às pessoas. E temos que chegar com qualidade. Como é que trabalhamos isso? Quem é que trabalha isso? Quem é que faz o design? Quem é que faz a fotografia? Como é que nos organizamos internamente? Quem é que comunica com quem? E, portanto, isto, dizem, dá trabalho. Dá. Mas por isso é que eu digo que temos que ser profissionais. Sim. E, portanto, trabalhar nas mais variadas áreas do clube, assim como olhar para o futebol de formação, quem acha que o futuro não passa por ter dentro de um clube profissional e organizado uma boa aposta na formação e uma rentabilização para uma rentabilização futura, quer desportiva, quer financeira dos seus ativos, está completamente fora da realidade. Eu dou um exemplo aqui, nós em Portugal temos vários, né? Graças a Deus cada vez mais. O Famalicão é um exemplo claro daquilo que eu estou a dizer, do que é um clube organizado, bem gerido. Não é preciso ter muita gente, é preciso serem bem organizados e disciplinados. E sem complexos sobre as status? Sem complexos, é uma discussão que podemos já falar a seguir. Vamos ir lá já. Vamos já lá. Não é? Mas, sim. Ou seja, ter estes departamentos todos muito bem organizados, disciplinados e interligados entre si. E depois faz um bom trabalho no futebol, tanto no futebol profissional como naquilo que é o futebol de formação. E o Famalicão é um clube que tem trazido, por exemplo... Foi campeão nacional de júniores. E tem trazido muitos miúdos de baixo para cima, se vamos dizer assim, portanto não esqueceu isso. Há todo um processo que não tem a ver só com o futebol profissional e com o dia-a-dia das quatro linhas, mas sim naquilo que é a visão global de um clube. E é disso que eu gosto, é disso que gosto de falar e é isso que me alimenta. Sobre SADs. Iam falar há pouco. Podemos ir já a essa discussão. Podemos ir a esse tema. O modelo de organização jurídica, societária de um clube. Por muito pequeno, de um pequeno ao mais pequeno ao maior. Em Portugal, eu tenho certeza disto que eu vou dizer, já o disse algumas vezes, vou voltar a referir. Há 3 clubes que conseguem viver ainda sem sociedades anónimas desportivas. É o Sporting, o Benfica e o Porto. Todos os outros necessitam de investimento privado. E muitos dizem, e o Sporting Clube Braga, com todo o respeito, com o excelente trabalho que o Presidente António Salvador tem feito no Sporting Braga, precisou fazer, obviamente, um acordo também com os Qataris e com a malta do PSG. Então, o que eu quero dizer com isto é, para se manter um nível competitivo alto, os clubes, infelizmente, por mais que se consigam adaptar à nova realidade, nomeadamente otimizar, aumentar o número de sócios, aumentar o número de receitas com sponsorships, com patrocínios, vender e promover bem o seu merchandising, claro que sim, isto deve acontecer, mas da forma como o futebol, e permitam-me usar esta expressão, está caro, e para as receitas que existem no nosso país, não é possível. Não é possível, um clube não sobrevive sem um modelo de sociedade anónima desportiva. Dizem, mas há algumas exceções. Façam uma estatística e Exato. Nas 2 divisões principais de futebol profissional. E agora, até já nos podemos ir estendendo para a Liga 3 e vejam qual é a percentagem que existe de sociedades anónimas desportivas, e vamos retirar os 3 grandes desta equação, e qual é a percentagem que existe de outros modelos societários. E terão a vossa resposta. Sim, e é inevitável, ou seja, mas há muita relutância dos adeptos em relação à SAD e à perda da maioria das SADs. E eu acho que há um ponto, e o André já disse isto publicamente, que gosta de se envolver emocionalmente com os projetos que assume. Acha que é isso que marca a diferença para o insucesso, ou /sucesso
do modelo de SAD, isto é, num clube pequeno, ou seja, nós temos exemplos de investidores estrangeiros que não têm ligações com os clubes. Temos exemplos do Bessado, do Beira-Mar, casos assim que ficaram muito em voga. Não há aquela ligação emocional aos clubes, e se acha que isso é que é fundamental, até para dar confiança aos adeptos para poderem tomar esse tipo de decisões. Portanto, essa ligação emocional é um meio caminho andado para que, quando o barco ameaça afundar, não abandoná-lo logo. Eu acho que ou ameaça afundar. Eu acho que é o pilar. Não acho que seja um dos pilares, acho que é o pilar que sustenta todo o processo. Depois vamos dizer, mas o dinheiro é importante. Claro que é importante. É óbvio que o dinheiro é importante, porque senão, sem ovos não se faz omeletes, não é? Mas o princípio deve ser: qualquer projeto que assente numa sociedade anónima desportiva deve pensar em trabalhar em conjunto, ou seja, aquela lógica de que são os sócios adeptos são o maior património do clube, para mim mantém-se num modelo societário diferente. É importante chegar-se às pessoas, é importante ir-se às escolas, é importante chegar-se aos mais novos, às associações de estudantes, às famílias, encontrar mecanismos para atrair pessoas para o estádio. E nos projetos onde eu passei sempre tentei fazer isso. Não quero dizer que tenha sempre conseguido. Posso não ter conseguido aqui e ali, mas sempre defendi que era importante os projetos estarem perto das pessoas, para as pessoas se sentirem envolvidas no projeto. E, portanto, acho que sim, acho que é uma das coisas que falha em alguns desses projetos. Essa falta de ligação com as pessoas nas regiões, e algumas delas até que precisavam bastante, porque são regiões que não têm propriamente muito futebol, ou são mais interiores, e em Portugal temos vários exemplos, e falta essa, aqui e ali, em muitos projetos, falta essa maior aproximação às pessoas. Acho que é um pilar importante para passar essa ideia de que os investidores não são propriamente bichos-papões que nem querem adeptos no estádio. E depois a outra parte, serem projetos credíveis, com capacidade de investimento e com capacidade... Se és um investidor privado, obviamente que o teu objetivo no futuro é rentabilizar o teu investimento. Provavelmente no futebol a médio prazo. Raramente é a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E isso não pode ser esquecido. Claro que sim, claro que os investidores têm que rentabilizar o seu investimento. E é importante serem credíveis, pagarem a tempo e horas, cumprirem alguns requisitos que agora, até recentemente, a legislação, com a nova alteração das sociedades anónimas desportivas, veio trazer e veio apertar ainda mais os critérios para a criação dessas tais sociedades anónimas desportivas, no fundo, para fazer um maior escrutínio a esses investidores. Com isso, também concordo com isso, mas discordo totalmente que não seja a solução. Acho que é a solução, desde que devidamente defendida nas mais variadas vertentes. E acha que isso marcou a diferença? O André já falou que o Ricardo, depois esteve no Farense, depois esteve no Estrela, como CEO, como presidente, depois esteve no Varzim. Acha que também o modelo societário aí, porque o Varzim é uma SEDUC, não é? Uma sociedade desportiva única por cotas, versus a SAD, que já era o Estrela, e que teve até o investimento que se sabe, o envolvimento de Patrícia Everrá, por exemplo. Isso, à escala de cada um, esse modelo, a diferença do modelo fez a diferença também no atingimento dos objetivos de cada clube. Ou seja, o Varzim não ter atingido esse sucesso e o Estrela ter subido. Não tenho dúvida nenhuma dúvida sobre isso, por um conjunto de razões. Até porque do Varzim é sabido, o André foi um dos principais propulsores da tentativa de mudança de SEDUC para SAD, e depois acabou por sair no seguimento Aliás, no seguimento precisamente da não existência da não realização da Assembleia Geral, que eu não vou aqui escalpelizar muito porque é que não foi realizada, porque é que foi realizada. Acho que obviamente o conforto que o investimento privado dá a quem gera é diferente de que o investimento que nem sempre tem as receitas que são
necessárias para fazer uma equipa competitiva, possam gerar, não é a mesma coisa, ou seja, organizar um orçamento um bocadinho mais, vá lá, auspicioso, num clube que não é uma sociedade não desportiva, pode trazer dissabores. Porque se a bola não entrar ou se bater na trave, esgotámos o plafond e, portanto, e o futebol, atenção, o futebol nem sei, isto não é uma ciência exata. Nenhum de nós pode aqui dizer que o Real Madrid vai ganhar a Liga dos Campeões para o ano. A probabilidade... Estão mais perto? Estão. São chipados para isso, já ganharam não sei com 14, não foi? Uma coisa assim? 15 agora. Estão mais perto, sim. Porquê? Porque é um clube organizado, talhado para isso, tem capacidade de investimento, portanto, mas começa a próxima época da Liga dos Campeões e não quer dizer que o Real Madrid vai ser campeão europeu. Portanto, num clube onde não existe esse tipo de apoio privado, torna-se mais complicado gerir até as expectativas. E os objetivos. Os objetivos. Sim. Eu até queria puxar um bocadinho a fita atrás. Andamos para a frente, temos de voltar para trás. A conversa está boa e foi-se definindo. E queria voltar ao Sporting, porque há dois acontecimentos que merecem registro. O primeiro deles tem que ver com a invasão à academia. O André já referiu que à data dos factos, isto são palavras suas, tinha o clube virado de pernas para o ar, o treinador despedido, os jogadores a querer falar com a direção, uma data de coisas em que estava metido, a fazer o papel da ONU, isto são palavras suas. E eu queria que me explicasse um bocadinho o que foi esses acontecimentos que fizeram agora 6 anos. Não, anos complicados. Um momento complicado do clube, onde aconteceu uma série de acontecimentos que já vinha acontecendo há uns tempos para cá. Não vamos só, se tivermos que falar de Alcochete, temos que falar também de outros acontecimentos que aconteceram semanas antes, como greves dos jogadores, a direção, parte dela não querer que a equipa jogasse em campo com o Passos de Ferreira, processos disciplinares. E quando afirmei isso de que estava muita coisa a acontecer, afirmava isso no meio do campeonato. A destabilização era tal que chegava a ser insustentável gerir a tranquilidade que a equipa precisava versus aquilo que estava a acontecer, que era delicado, porque havia uma fricção clara dentro do clube, aquilo que era a posição dos jogadores, do plantel, aquilo que era a direção do presidente, e portanto eu estava no meio disto, não há como fugir disto, não é? E no fundo o meu papel era um bocado apaziguar aqui estas, vamos lhe chamar, desavenças internas, não é? Para não ser mais incisivo na palavra, mas vamos lhe chamar desavenças internas. E portanto era um pouco esse o meu papel, era conseguir tentar conseguir fazer com que a equipa estivesse o mais tranquila possível. Se me disseram conseguir, não foi fácil, não havia assim grande tranquilidade, porque o ambiente não era propício a isso. Falou sobre Alcochete. Exato, antes de partir, só dizer como é que evolui desde uma reunião que há com a Juveléu após o jogo com o Atlético de Madrid, em que supostamente Bruno Carvalho diz façam o que quiserem, depois o jogo do Marítimo, em que Bruno Carvalho também tem, teoricamente, e segundo o que foi dito em tribunal, uma conversa mais acesa com os jogadores, para depois o dia D, em que o André esteve com o Bruno Carvalho em Alvalade, naquela reunião. Sim, penso que estava presente, não sei se acho que não estou a mentir, mas e aqui o que eu queria reiterar é que o André não esteve envolvido no processo, e portanto o que nós queríamos aqui saber é de alguém que não tendo estado envolvido nisso, mas que esteve presente, como é que foi testemunhar e viver um dos momentos mais talvez tristes da história do Sporting. Foi complicado porque de facto existia esse mal-estar, existia muitos nervos à flor da pele, existia muita intranquilidade e não era fácil lidar, não vale a pena dizer isto com falinhas mansas, não era fácil lidar com o facto da instabilidade que existia naquele momento. Agora, sobre o processo em si, a Justiça já falou sobre isso, claro, e portanto já tomou as suas decisões que achou pertinentes à altura.
e as pessoas deram as suas respectivas justificações. Mas foi um dia negro, não vale a pena fugir disso. Foi um dia negro, eu não estava lá e já explico a seguir porque estava envolvido num outro processo que de certeza vai querer falar sobre ele. E portanto não estava lá, mas foi um dia negro para a instituição. O Sporting foi falado pelas piores razões pelos 4 cantos do mundo. E portanto quem quiser dizer o contrário é porque não quer encarar a realidade. Foi um dia terrivelmente negro para aquela instituição. Se teve mais gravidade do que aquela que lhe quiseram dar, se não teve, não é isso que está em discussão agora, porque esses factos já foram apurados pela Justiça e já se fez justiça, mas do ponto de vista mediático, nesse momento foi muito complicado aquilo que todos vimos, não é? E todos fomos assistindo quase até em televisões internacionais, quase não, mesmo em televisões internacionais e em jornais internacionais. Portanto, esse foi um facto triste. Quanto aos factos em si, como disse, já foram julgados. Eu não estava presente no dia, porque estava infelizmente envolvido noutro processo, mas tenho a lamentar aquilo que aconteceu e a repudiar, e espero que sinceramente uma coisa dessas nunca mais possa acontecer numa instituição daquela dimensão. Não é só o Sporting, ou seja, qualquer instituição desportiva não merece passar por aquela exposição mediática negativa que passou. O André Geraldes, presidente, como é que lidava com uma instabilidade vinda dos adeptos e e a sua insatisfação em relação à equipa? Como é que lidava com isso? Não sei se noutros clubes passou por algo semelhante, mas como é que lidava com isso? Com Alcochete ou sem Alcochete? Não, eu estou a dar numa situação hipotética, não sendo Alcochete, mas numa situação em que há uma instabilidade, os adeptos estão revoltados, os adeptos querem tirar, portanto, satisfações aos seus jogadores. Como é que um presidente, o André Presidente, reagiria? O André Presidente teria que proteger, obviamente, os seus ativos e os seus jogadores, e a última coisa que poderia fazer era entrar em guerra com eles, não é? Portanto, teríamos que nos unir internamente e tentar dar uma resposta dentro de campo, que é a única forma possível no futebol de se conseguir minimizar qualquer insatisfação. É quando a bola entra dentro da baliza. Não venham com, achem que é o contrário, ir para dentro de cima dos palanques, falar, não. O futebol só se consegue dar respostas e minimizar todas essas questões que os sócios e adeptos, e bem, porque estão no direito deles, por vezes, põem em causa, com união interna, coesão interna, o grupo estar muito unido, a direção estar muito unida com o grupo e a resposta ser dada dentro de campo. Só assim é que é possível. Pode chegar àquele ponto, que é o ponto máximo, porque a bola nem sempre entra e às vezes há um conjunto de azares seguidos, que se não tiver condições para continuar a fazer, se algum dia perceber, ou nesse caso percebesse que não teria condições para continuar a gerir aquele tema, teria que pôr o lugar à disposição. É porque não fui suficientemente competente para lidar com aquele tema. Agora, nunca sem antes tentar essa coesão interna e portanto, procurar unir e não fazer o contrário, no fundo. Sim, antes de passarmos ao outro tema mais quente, eu só queria, porque pronto, aí com esse evento de Alcochete e a sua saída do Sporting, viu interrompido, ou melhor, finalizado, um projeto que estava naquele ano, em 2017-18, portanto, a atingir um patamar já de muita qualidade, e eu queria realçar isso. Foi feito um investimento, apesar de ter sido feito um investimento recorde, são 47,9 milhões que são gastos, mas olhando ao mercado é ver que foram contratados nomes como Bruno Fernandes, Mattia Bataglia, Wendel, Lacunha, Dombia, Piccini e Coentrão. Portanto, todos estes jogadores de inegável qualidade depois no próprio Sporting. Como é que é ver que este plantel que estava a ser construído e que estava a tornar-se bastante completo, e num ano em que o próprio Porto já não vencia o título há 4 anos, o Benfica que tinha desinvestido no ano em que podia conquistar o Penta, se sente, portanto, enquanto diretor desportivo, que há uma mágoa, pronto, por não ter dado continuidade a este projeto?
Sim, houve um conjunto de acontecimentos, já fomos falando sobre eles, houve um conjunto de acontecimentos que não permitiu também que tivéssemos a tranquilidade necessária para atingir os nossos objetivos. A equipa era muito boa, tinha bons jogadores, falou do Bruno Fernandes, que na altura estava um bocadinho esquecido na Sampdoria e acabou por depois vir a confirmar-se toda a sua qualidade com um valor de transferência bastante elevado. Para o Sporting? Sim, mas à altura, ainda assim, o valor... Sim. Nós na altura trouxemos-lo por 8,5 milhões de euros, se a Sim. memória não me atraiçou. E depois foi vendido pelos valores... Para o que depois Pelo depois que se sabe, não é? Não, mas a equipa era boa, era coisa, como, enfim, foi planeada, talvez pudéssemos ter aqui e ali em alguma posição ter sido mais assertivos, como em tudo na vida, em 25 ou 26 jogadores, e depois de passar, e depois de alguns jogos passarem, alguns meses passarem, podemos sempre dizer que aqui e ali podíamos ter feito alguma coisa diferente, mas genericamente a equipa era boa, era muito competitiva, e já fomos falando sobre isso. Foi pena porque foi algo que sentimos que ficou inacabado, mas o Sporting internamente, e se estivermos a falar do Sporting, conseguiu após isso a reinventar-se e hoje volta a ser competitivo, não é? E por outro lado, enquanto diretor desportivo, faz na altura 4 das 10 maiores transferências do Sporting em 2 anos, em 2 épocas, portanto são elas João Mário, Slimani, Adriano Silva e Ruben Semedo. Como é que foi, porque o Sporting estava, e mesmo, ou seja, um Sporting que estava mais em baixo financeiramente, um Sporting que tinha passado pelo período mais difícil da história, obviamente que um clube passa por isso, quando se senta à mesa com potenciais compradores, portanto, de jogadores, é mais difícil conseguir valorizar ao máximo os seus ativos, portanto, é de valor, portanto, este trabalho de ter conseguido valorizar. Foi muito difícil conseguir que atribuir o devido valor aos jogadores que o Sporting tinha no plantel. Não, nós tínhamos conseguido fazer uma boa revolução, como disse inicialmente, esportiva ao clube. O Sporting era uma equipa valorizada na altura, portanto, presença na Liga dos Campeões, pujante, a tal relação, a tal perspectiva política na altura era forte também e, portanto, já conseguíamos abordar o mercado. Também éramos conhecidos como negociadores difíceis, isso é verdade, mas por qualquer coisa era batam a cláusula se quiserem, se não quiserem deixem estar, está tudo bem. E então logo à partida era difícil negociar connosco, mas e isso obviamente valorizam depois um bocadinho no final da negociação o preço final de venda. Muito bem. Para quem quer colocar aqui é... Queres bola, não? Exato. Sim. É incontornável falarmos do tema. Dar especial ênfase ao facto de o André ter visto a sua total ilibação, sem qualquer prova ou acusação. E eu queria lhe colocar a questão, penso eu de uma forma que nunca ninguém lhe colocou, que é que explicasse, como alguém que chegasse aqui e nunca tivesse ouvido falar do caso, o que é que aconteceu, do que é que o acusaram e do que é que o ilibaram. E de que forma, lá está, temos visto o Ministério Público muitas vezes a expor os casos de uma forma, lançar portanto, para a praça pública e depois, mesmo que lá está, depois foi ilibado, mas a primeira imagem que é lançada de suspeita é ilibado, não complicado. sequer acusado, portanto não é alegar uma ilibação, nem sequer uma acusação. Exatamente, essa ainda é o tema mais delicado no fim disto tudo. Olha, eu primeiro sobre isso queria dizer o seguinte, vivemos tempos difíceis, não é só comigo, é em Portugal. Exato. Vemos o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República, sem querer acusar ninguém, mas na perspectiva de cidadão, de alguma forma pelo menos ceder-se naquilo que são as suas abordagens a alguns temas que têm sido mais ou menos públicos, independentemente da cor clubística ou da cor partidária, porque também é uma coisa que tem andado muito em voga agora, alguns processos com os mais variados partidos políticos da esquerda à direita. Portanto, eu acho que o Ministério Público, quando parte para uma investigação, uma suspeita ou aquilo que lhe quiserem chamar, deve investigar muito bem aquilo que se chama indícios, porque numa fase inicial não se fala de provas, fala-se de indícios, não é? E às vezes escondem-se atrás dos indícios
para fazer o tal exagero naquilo que é a repercussão dos seus processos. Portanto, e há claramente aqui muita gente a sofrer com isto no nosso país. Vão-me dizer, mas há uns com mais responsabilidade, outros com menos. Sim, mas é dever do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República fazê-lo de uma forma sensata, investigar de uma forma sensata e completamente distante daquilo que é a pressão da comunicação social, dos mídias, do que quer que seja, da opinião pública. Portanto, e eu sofri um pouco disso. Sofri vai-se lá saber porquê, com a intenção do quê, alguém, e para ir de encontro àquilo que foi mais a sua questão, alguém que pelos vistos abordava ou tentava abordar jogadores e árbitros pelos vistos de handball, que porque existiu um print retirado de um telefone terceiro, como sabemos hoje em dia os prints, eu faço aqui com cada um dos vossos nomes em 2 minutos, fácil, pelos vistos na altura foi suficiente para fazer aquele circo mediático que foi aquela vergonha que foi o processo Cashball. Eu digo que foi uma vergonha porque nunca o Ministério Público até hoje e na altura conseguiu provar que eu tenha enviado uma mensagem para quem quer que fosse a pedir o que quer que fosse, do meu telefone. Nunca o Ministério Público tem uma escuta minha a pedir um favor a quem quer que seja. Mas na altura, umas determinadas alegações e alguém que foi dizer que, pelos vistos, alegadamente confessou, alguém que eu nem sequer conhecia, confessou que tinha falado com alguns jogadores, serviu para incriminarem alguém que foi apanhado no meio disto tudo, sem perceber muito bem porquê. E prova disto, isto é tão verdade, que os processos têm aqui várias fases. Portanto, há esta primeira fase, que é quase o que eu chamo vale tudo, o nosso país vale tudo. Portanto, na fase do vale tudo, e depois há uma outra fase, que é um bocadinho mais difícil, que é, então, vamos tentar fazer com que os indícios se transformem nas tais provas. E isso é que faz o processo depois dar a tal acusação ou não. E, portanto, caiu à primeira, nem foi preciso ir depois à acusação, nem sequer me conseguiram fazer uma acusação, não havia nada para me acusar, não conseguiram fazer uma prova sobre este processo. E, portanto, eu acho que quando as pessoas vão à casa das pessoas às 7 da manhã, ou as incomodam de alguma forma, ou investigam, devem sustentar muito bem as suas investigações com provas concretas e indícios concretos daquilo que é as suas desconfianças sobre um determinado processo. Porque depois acabam por prejudicar a vida das pessoas. Eu fui um desses prejudicados à altura, mas há vários, todos os dias vemos, é verdade, dizem, sim, mas alguns com razão, com certeza mal seria, não é? Mas há outros que não, que se continua a ver aí pessoas importantes a cair e a sair dos sítios e tal, e depois vai saber e parece que os indícios são praticamente inexistentes ou não existem, ou há uma conversa que foi retirada de um determinado contexto, tudo muito frágil, e eu acho que isto deve ser seriamente ponderado pelas pessoas que tomam conta dos nossos destinos, porque depois há um outro problema que é o tribunal mediático. Não é? Nós somos absolvidos, nem sequer somos acusados, que foi o meu caso sequer, mas depois o julgamento em praça pública já foi feito. Sim, quando saiu a notícia de que o Ministério Público tinha arquivado o processo no âmbito do Cashball, o André disse numa entrevista, julgo eu, que havia muita gente a rezar para que o resultado hoje fosse diferente e um dia direi quem é. E, portanto, não sei se já está com mais vontade de dizer quem é, se nos pode elucidar quanto a essa questão. Quem é que estaria a rezar para que o resultado fosse diferente? Eu vou-lhe dizer porque é que ainda não vou dizer quem é. Okay. Porque, efetivamente, vai haver um dia em que eu vou dizer frontalmente e presencialmente a essa pessoa
Há algumas, mas nomeadamente a uma pessoa quem é. E esse dia vai chegar. E portanto ainda não vou antecipar isso porque a pessoa nem sequer está aqui para lhe dizer isso. Mas depois dê-nos um toque. Depois dá um toque. Mas sim, havia com certeza pessoas do mundo do futebol que queriam que o desfecho fosse diferente. E, infelizmente para eles não foram. E infelizmente nesta atividade que é a nossa atividade profissional do dia a dia, ainda há muito esta coisa da inveja e de, infelizmente, tentar prejudicar o outro. E são coisas com que nós temos que conviver. Se calhar em todas as profissões há um pouco, esta como é um bocadinho mais mediática, sentimos um bocadinho mais. Mas o dia vai chegar. Okay. Muito bem. Só para rematar aqui o tema Sporting, e sendo que portanto, já faz 6 anos que se separou, portanto, em termos profissionais do clube, acredito que não portanto, emocionalmente, né, enquanto sportinguista, e creio que estará obviamente feliz por ver o Sporting chegar aos objetivos que certamente o André e toda a estrutura diretiva daquela direção queriam, que era o Sporting voltar a ver o Sporting campeão. E portanto, já que esse objetivo já foi concluído, quais é que acha que são os grandes desafios do Sporting para os próximos anos? Eu, como disse, nunca neguei as minhas origens. Hoje em dia sou um profissional e, portanto, se amanhã estiver do outro lado da barricada... Claro. Aliás, já aconteceu, sim, agora recentemente com o Varzim, eliminámos o Sporting para a Taça de Portugal e, portanto, esse profissionalismo é intocável. O resto, se é que me entendem, também é intocável. O grande desafio do Sporting atual será claramente quando Ruben Amorim não tiver a possibilidade de continuar no Sporting, seja pela que razão for, ou porque tem uma proposta, ou porque vai querer um desafio diferente profissional. Esse é o grande desafio do atual Sporting. É o dia em que Ruben Amorim não continuar neste Sporting. Muito bem. E algum presságio, algum augúrio sobre o que é que vai acontecer? Não, curioso. Não acha que, porque é muito difícil encontrar um treinador com o mesmo perfil? Acha que vai ter que... Não, acho que o Ruben é um treinador diferenciado. Acho que é o líder do clube neste momento. É o líder da equipa, é o líder das operações, é o líder dos ativos. Acho que faz um excelente trabalho. Acho que cresceu muito como homem, como treinador. Percebe-se cada vez mais maduro. Tem uma boa relação com os adeptos, com a comunicação social e, portanto, acho que atingi um nível de maturidade muito alto do ponto de vista técnico-tático, se calhar até por ter no passado trabalhado com Jorge Jesus também deve com certeza tê-lo ajudado a evoluir para esse patamar. Acho que tem feito um excelente trabalho, acho que ao nível daquilo que são as contratações cirúrgicas que tem feito para a sua equipa, tem conseguido organizar bem cada setor e está cada vez melhor e mais afinado. Portanto, acho que sim, acho que veremos o futuro naquilo que vai ser um momento de substituição do treinador. Muito bem, agora é hora de passar ao desafio seguinte, que foi o Farense. E efetivamente foi um grande sucesso e eu gostava de recordar que o objetivo da subida à Primeira Liga era para ser feito em 4 anos e acabou por ser feito em 2. Portanto, explique-nos aqui um bocadinho como é que foi esta mudança de projeto, estas novas funções e o seu contributo, claro, para este sucesso no Farense. Não, uma palavra muito especial ao João Rodrigues, que foi o meu presidente à altura, foi quem me fez o convite, uma pessoa que eu tenho um apreço muito especial. O Farense é um histórico do nosso futebol, tem uma grande massa associativa, um grande clube do Algarve, um grande clube do sul de Portugal, tem todas as condições para lutar até por outros objetivos. E de facto na altura ainda era muito embrionário o desenvolvimento tanto da própria estrutura como até das próprias infraestruturas do clube. Para terem ideia, o Farense só tinha o estádio e talvez, eu penso que é o mais antigo a competir na Primeira Liga de São Luís em atividade, e hoje em dia já desenvolveu uma academia de futebol, com vários campos de futebol, já existe essa tal capacidade de investimento de um investidor, que nesse caso tem a vantagem de ser de Faro, mas não deixa de ser um investidor privado. E portanto, isto para dizer que, na altura, de facto tínhamos ali um projeto de 3, 4 anos para conseguirmos subir à Primeira Liga. No primeiro ano
tivemos o Rui Duarte e depois o Álvaro Magalhães, acabou a temporada, ficámos em 10º lugar, e depois no segundo ano fomos buscar o Mr. Sérgio Vieira, num ano em que rebentou o Covid, o campeonato de segunda liga parou nesse ano, não foi só da segunda liga, foi os outros abaixo também, já estavam disputados 26 jogos e subiram as duas equipas que estavam mais bem classificadas, portanto na altura foi o Nacional e o Farense. Fizemos uma boa campanha desportiva, reorganizámos o clube, profissionalizámos, trouxemos estrutura para dentro daquilo que era o modelo profissional que se pretende ter cada vez mais em Portugal, criámos um departamento de scouting com mais do que um elemento, implementámos modelos de avaliação dos jogadores, não só do ponto de vista, como disse há pouco, técnico e tático, mas também do ponto de vista psicológico, dos relacionamentos. Portanto, todo esse filtro foi sendo feito e acertámos naquilo que foi a construção do plantel, e correu bem com um investimento, posso dizer, médio, para aquilo que era a realidade da segunda liga. Acabamos por conseguir logo a subida nesse segundo ano, vá lá. Muito bem. Querem agora há mais alguma questão em relação ao Farense? Não, se calhar seguimos para o Pronto, para a Estrela. Sim, no Estrela da Amadora. E aqui há uma ligação também, mais uma vez, afetiva, não é? Portanto, o André da Amadora cresceu a ver o Estrela como um clube e citando que fazia frente aos grandes, neste caso, e já em 2020 dizia que o seu objetivo era pôr o Estrela na Primeira Liga, mas começando pelo início, a fusão com o Sintra Futebol, e como é que foi pegar num clube que os meios financeiros não eram de todo... Não, eram mínimos. Na altura o investidor acaba por me incitar o convite até um bocadinho... Eu creio que ninguém acreditava que era possível fazer aquilo que todos fizemos. Não foi o André, assim como no caso do Farense não foi o André, foram os jogadores, foi a equipa técnica, depois sim houve um trabalho da estrutura, o Sporting, e no Estrela não foi diferente. Tínhamos uma grande equipa, um grande grupo de jogadores que tivemos que construí-lo um bocado à pressa e com muito pouco dinheiro. Foi talvez o maior desafio da minha vida, do ponto de vista desportivo. O orçamento era muito baixo, nós conseguimos ir buscar de facto jogadores medianos. Coitados, estão-me a ouvir e vão dizer aquele gajo que está a falar disto. Não, medianos para a realidade em que estávamos. Acabei de dizer aqui, provavelmente foi dos melhores grupos que tive na minha vida, eram fantásticos. Tinham uma raça, um querer, uma forma de estar, e foi isso que os levou. Tinham mais qualidade enquanto grupo do que individual, quase, não é? E ao mesmo tempo que isto acontecia, tínhamos que construir o plantel com aquele budget que tínhamos muito pequenino, e ao mesmo tempo que tínhamos que fazer o tal processo administrativo, vamos chamar assim, e ainda o de infraestruturas. Portanto, não era nada fácil. Portanto, tínhamos que fazer uma fusão, fazer uma Assembleia Geral no Sintra Futebol, fazer outra no Estrela, depois fazer uma outra para se juntar os dois clubes e tal. Portanto, na mesma Assembleia Geral conseguiu-se aprovar a fusão. E depois houve todo um processo de recuperação de infraestruturas. Relembro que no caso do Estrela, já anteriormente um conjunto de pessoas bem intencionadas tinha tentado e conseguido não deixar cair em esquecimento tanto a identidade do clube como a própria infraestrutura Estádio José Gomes. Malta que era da Amadora, pessoas que são ligadas à cidade, do grupo de apoio local, a Magia Tricolor, pessoas mais idosas, tentaram de alguma forma ir mantendo o clube vivo, mas quando nós vamos competir para um nível Liga 3, o Campeonato de Portugal ou Segunda Liga, temos que ter uma série de critérios ao nível das infraestruturas para que nos permitam competir. O estádio tem que ter X lugares sentados, tem que ter relevado, tem que ter isso tudo. Isto, como infelizmente não tinha nada disso. Portanto, foi um grande trabalho de toda a gente. Eles tinham que lutar com os credores, não é? E tiveram que lutar lá por assim. Sim, mas isso teve mais a ver com a compra do estádio do que propriamente porque nós recriámos o clube de novo, não é? É isso. E, portanto, com um novo número de contribuinte, e essa questão do que estava para trás foi... Mas caiu por terra. Sendo que é importante dizer que o clube começou de novo, mas a ideia era que a identidade E conseguiu-se. E aí há pouco falávamos das redes sociais e da comunicação e do marketing, ou seja, conseguiu-se aproveitar aquele trabalho que
vinha sendo feito por as tais pessoas que não deixaram cair o José Gomes, nem a identidade do Estrela. Apareceu este novo investidor que acabou por ajudar a catapultar o clube através da fusão que foi feita para se conseguir logo iniciar a competição no Campeonato de Portugal, e subimos logo no primeiro ano, à segunda Liga. E, paralelamente, restaurar infraestruturas e por aí fora, e portanto isto deu aqui uma nova oportunidade ao Estrela para ressurgir. Foi um trabalho de toda a gente, muita gente, vi muita gente a trabalhar nesse projeto, vi o investidor a pintar paredes, vi a pessoa responsável que tinha também transitado do Sintra Futebol também a pintar paredes, também vi. Todos acabámos por ajudar à nossa maneira, foi um envolvimento de muita gente, ninguém teve mais ou menos mérito, houve uma vontade muito grande em pôr esse projeto de pé, foi um grande desafio. Eu talvez fosse a face mais visível do projeto, mas não quer dizer que tenha sido até aquele que trabalhou mais para pôr aquele de pé, porque de facto foi um trabalho inacreditável. Ao nível desportivo, já tive a oportunidade de dizer, foi um grupo incrível, jogadores incríveis, uma boa equipa técnica, também conseguiu acabar, na altura, o capitão de equipa dessa equipa, o Filipe Leão, acabou até por acabar a carreira e vir trabalhar comigo no projeto seguinte como team manager, e portanto houve ali, de facto, havia ali uma força do grupo muito grande, muito forte, e foi isso que nos levou a conseguir subir logo no segundo ano. O André falou... Desculpem, no primeiro ano. Sim, primeiro ano, exato. O André falou nessa recuperação profunda das infraestruturas. Eu lembro que criou na altura algo que se chamava o passe tricolor. Falou também na estreita relação que tinha com os sponsors e na capacidade que o estádio em pouco tempo se tornou, ou seja, passa a redundância, tornou-se capaz de receber não só um jogo de Primeira Liga, como também um jogo internacional. Eu queria perceber, ou seja, foi dito na introdução e também a passando foi falando dessa relação próxima que teve com os adeptos. Como é que conseguiu materializá-la? Já falou também, passou pelas escolas, pelas famílias. Que sponsors é que recorreu? O facto de ter estado no Sporting acredito que lhe dê credibilidade quando está a refundar um clube. E fala-nos um bocadinho como é que foi esse processo, porque acho que pode ter sido um processo, ainda com muita ajuda, inicialmente muito solitário. E muito sua difícil. Própria cabeça. Sim. A Amadora é uma cidade com 170 mil habitantes, algo assim. Não quero estar a errar no número, mas não anda longe disto. Portanto, é uma cidade com muitas empresas, pequenas e médias empresas, e, portanto, logo aí há um potencial para ir à procura grande. E nós estávamos bem estruturados, acabámos por conseguir ir buscar pessoas ao mercado que era uma mais-valia. Tínhamos um departamento comercial, tínhamos um departamento de marketing, e conseguimos em conjunto atrair de facto muitos patrocinadores num ano complicado, porque no primeiro ano nós jogámos sem público, subimos divisão sem público, e mesmo assim conseguimos atrair receitas extraordinárias para a realidade da altura, extraordinárias. Diria que 30% do orçamento foi feito com receitas comerciais, o que é muito bom para a realidade. E portanto, na altura conseguiu-se captar todos esses apoios através de muito trabalho, muitos contactos, muitos nãos também, mas obviamente que o projeto catapultar de novo o Estrela, o envolvimento de algumas pessoas, não foi só o meu envolvimento, foi o envolvimento de mais gente, ajudou, como diz e bem, a que fosse mais fácil negociar com alguns desses patrocinadores. E portanto as pessoas estavam motivadas em ver novamente o Estrela poder competir a um nível bom, e isso ajudou a que esse trabalho fosse bem feito. E depois penso que também fizemos um bom trabalho ao nível da comunicação, conseguimos divulgar bem o projeto, conseguimos chegar bem às pessoas, à comunidade. Quando passou o Covid, salvo seja, quando passou essa fase mais complicada e já num momento de segunda liga, fomos às escolas, fomos a centros de emprego, fomos a restaurantes, a cafés, a empresas, e fomos literalmente buscar as pessoas a casa. Um clube que estava esquecido começou a ter terceira maior média de adeptos, segunda maior média de adeptos
da segunda liga de futebol profissional em Portugal. E isso não acontece por acaso, isso acontece porque houve trabalho, porque houve um conjunto de pessoas que se dedicou a fazer isso, a ir buscar literalmente as pessoas a casa e fazer de novo revitalizar o outro gigante adormecido, que é mais um histórico, é mais do que aquilo que vínhamos falando do Farense, é mais um histórico. E pronto, e foi um trabalho bastante positivo de todos. E o Estrela hoje, mesmo depois da minha saída, porque na altura houve a entrada de novos investidores, acabou por conseguir chegar à Primeira Liga, mas tenho a certeza que chega porque as bases que foram deixadas nestes 2 anos são impossíveis de serem dribladas e só chegam porque essas bases foram deixadas. Muito bem. Pronto, acho que já falámos aqui muito, destrinchámos aqui muito bem a sua carreira e antes disso, e portanto já falámos do passado, há que falar também agora e para lançar aqui o futuro, não é? Sei que tem estado, portanto, muito pelos Emirados Árabes Unidos e queria saber qual é a relação com esse mercado e também qual é o próximo passo na carreira, quais são os seus planos para o futuro e o que é que se vê a fazer. Não, nós estamos eu depois deste projeto do Varzim, infelizmente depois do processo de não ter ido à aprovação da Assembleia Geral para a constituição de uma sociedade anónima desportiva, decidi fazer durante 2 ou 3 meses uma pausa sabática, porque estava há 10 anos seguidos no futebol profissional, quase sem férias e portanto desgastante. Acredito. E portanto foi um momento também de reflexão e para conseguir aqui reajustar alguns planos, alguns objetivos e algumas ideias. Efetivamente o futebol trouxe-nos muitos contactos, o Médio Oriente é um mercado em crescimento, estamos obviamente a estudar algumas possibilidades, os Emirados Árabes Unidos é um mercado que me atrai pessoalmente, tenho estado por perto e ajudado a desenvolver algumas ideias, alguns projetos, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Obviamente o meu habitat é o dirigismo desportivo, a direção desportiva, a direção geral, esta questão da reorganização e portanto esse é o meu habitat natural e é aí onde me sinto confortável trabalhando em equipa e podendo partilhar as ideias que tenho para os projetos e portanto vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Há algumas coisas em cima da mesa, mas é o momento de parar também e tomar a decisão certa e não precipitada para que possa ser no futuro, possamos falar em projetos de médio e longo prazo. Mas imagina-se no estrangeiro? Sim. Aliás, o estrangeiro é um mercado cada vez mais, até mesmo para os nossos dirigentes desportivos, e já houve alguns convites, mas por isto ou por aquilo acabei por declinar e acabámos por, em outro dos casos, por exemplo, não chegar a acordo. O mercado nacional, quer queiramos, quer não, está, enfim, o bom mercado nacional está mais fechado e as oportunidades têm que ser olhadas neste momento ao nível global e, portanto, o importante é que o projeto seja bom, seja sustentável, que possamos aplicar aquilo que são as ideias positivas para o crescimento dos clubes e surgindo algo nesse sentido, em Portugal ou no estrangeiro, com certeza cá estaremos para avaliar no momento certo o projeto certo também. Sendo que o mercado saudita acredito que seja neste momento mais atraente. É um mercado em crescimento, é um mercado que eles agora vão ter na Arábia, e se estivermos a falar da Arábia, tem a projeção de ter o Mundial em 2034 e eu acredito que há muita coisa por se fazer no Médio Oriente, não é? Nomeadamente também ao nível do futebol de formação, em vários países, não só na Arábia, mas estamos a falar do Qatar, dos Emirados Árabes Unidos, esse triângulo dourado, vamos chamar assim, há muita coisa para se desenvolver. E é um mercado atrativo neste momento. Veremos. Muito bem, acho que é a altura de passarmos às nossas 2 últimas rubricas finais. Vamos então passar à lotaria do penalti. Lotaria do penalti. Vamos então à lotaria do penalti. Antes de mais, agradecer aqui
à Licor 35 para padrinhar esta rúbrica e eu também, como já vamos com uma entrevista longa, eu aqui preparei aqui 4 perguntas que são de resposta, portanto, relativamente curta, não sei que queira especificar algumas delas, podem ser perguntas difíceis, mas são 4 e a minha primeira é: qual foi o negócio mais difícil de jogador em que esteve envolvido? Mais difícil Que foi feito ou que não foi feito? É isso? Exato. William Mais Carvalho. William Carvalho. Não o vendemos para a China por 40 milhões de euros. A cláusula era 45, não é? E eu entendi que naquele momento dificilmente teríamos uma proposta tão boa como aquela que nos havia chegado, mas entendeu-se ao nível do board que não era o momento dele sair e ele sabe disto, também não é nenhuma inconfidência, ele sabe disto, o próprio William, e era uma grande venda na altura para o Sporting e os clubes em Portugal, mesmo esses que são os tais autossustentáveis, também precisam vender e também precisam de receita, não é? E essa era uma grande venda à altura. Se calhar diz-se hoje, pá, o William 40 milhões de euros, não, à altura era muito dinheiro. Era um médio defensivo. Agora, jogador que gostaria de ter contratado, mas não conseguiu. Epá, isso é Essa é difícil. Essa é difícil. Não tinha assim aquele que sempre gostou, ou que tinha ali referenciado e nunca... Ou que até tenha estado em negociações e não, Sim, e que não, e que tenha não. dado. Havia um jogador no Boca Juniors que eu tinha na altura, quando estava no Sporting. Há vários. Desses há muitos. Mas havia um que era o Cristiano Pavon. Claro, o Pavon. Foi Pavon, muito associado ao muito argentino, associado ao e eu fiz tudo, mas era caro. Era caro, não era fácil, era um jogador muito... bom jogador, caro, e não foi possível Pavon foi para os Estados Unidos depois. esticar a corda para o conseguir trazer. Mas lembro-me que na altura era uma fixação muito pessoal minha, e era um jogador multifacetado, porque ele entrava para dentro, para fora, era bom, rematava, tinha bom remate de meia distância, e lembro-me que esse ficou. Mas depois há alguns, este era aquele talvez, até pelo preço, né? Que talvez se tenha destacado mais. Melhor contratação. Bruno Fernandes. E agora a pior. Não Não vai dizer. Pronto, está bem. É justo não dizer. É justo não dizer. Está bem. E pronto, só para terminar, qual é o momento mais alto da carreira? Da sua carreira? O momento mais alto, nós temos... Há vários, mas há vários. O que deixou mais feliz, vá? Me senti mais realizado. Não, eu acho que o projeto do Estrela, no momento em que subimos à segunda Liga e dizem, mas este gajo esteve no Sporting, podemos falar do Estrela Amador, emocionalmente, e aquilo, a dificuldade que tivemos no projeto, a forma como foi difícil trabalhar aquilo para chegar ali, foi um momento de bastante realização, um momento da subida. A minha família esteve muito envolvida, apoiou-me muito durante todos estes anos. Aliás, não falámos deles e tenho que deixar aqui uma palavra claro. para eles, não só para o meu pai, para a minha mãe, obviamente, para todos aqueles que me foram acompanhando, mas para a minha mulher, que tem sido de facto uma heroína ao conseguir maturar. Eu não sou fácil estes anos todos para as minhas filhas e, portanto, e esse momento foi o culminar de toda esta gente que acabou por me apoiar, de quão difícil foi esse projeto. Emocionalmente, por incrível que pareça, foi aquele que mais tive que me exprimir do ponto de vista emocional, enfim, aquelas coisas que dizem que os homens não choram e tal. Nesse momento foi um momento marcante. Muito bem, sim senhora. Está na altura então de avançarmos para a nossa última rúbrica. Vamos então passar à lotaria do penalti. Lotaria do penalti agora. Já está à altura. Os penaltis já foram batidos. Vamos avançar para as luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Vamos então para as luvas do Ricardo. Antes de mais agradecer aqui às tintas do Coelho por patrocinar esta nossa última rúbrica. Como o nome indica, Luvas do Ricardo, falamos aqui de memórias e, portanto, para encerrarmos em beleza, uma história engraçada como aquela que contou do Jesus, ou uma história marcante também pessoal, da sua carreira, para encerrar o episódio em beleza. As luvas do Ricardo é de um guarda-redes. É isso, isto é a memória do Ricardo ter tirado as luvas. Mas estes gajos não batem mesmo bem. Vou dizer uma coisa. Eu tive um guarda-redes chamado Gonçalo Tabuaço. Vai-me ouvir e de certeza que ele se vai lembrar disso. Na formação, no Estrela também, curiosamente. Foi internacional sub-21. Um fenómeno. Guarda-redes, eu dizia que se ele quisesse jogava no Real Madrid.
fantástico. Jogo de pés, forte nas saídas, pá, com as mãos, metia a bola onde queria com os pés. Mas o gajo era completamente chanfrado, completamente chanfrado. Eu estou-lhe aqui a fazer má publicidade, eu penso que ele agora está em Espanha. Mas contratem-no porque ele é muito bom guarda-redes, é muito bom guarda-redes. Mas ele tem vários episódios com ele. Eu lembro-me de um agora que me saltou aqui na feira, fomos lá ganhar 2-1 e aquele foi um jogo difícil com o Feirense e há um penalti em 5 minutos do fim e ele defende o penalti, claro, né? Como era timbre dele defender o penalti, e o gajo teve o canto 2 minutos para ir à vontade a apontar para a camisola, depois adeptos, assim, salta, mas o gajo canta a bater e ele aqui, isto para dizer que os guarda-redes são de facto assim umas personagens complicadas para mas são muito bons, quando são assim acabam por ser muito bons e acabam por ser excêntricos, né? Lembramos do Ricardo quando tirou as luvas para bater esse penalti, o Tabuaço, lembrei-me dessa, eu só me lembrei do guarda-redes agora pela rúbrica, por ser as luvas do Ricardo. Pronto, e encerramos aqui em beleza. Agradecer ao André pela oportunidade de estarmos aqui consigo a conversar, falar um bocadinho daquilo que é o outro lado, o lado do dirigismo, o lado de quem toma decisões, de quem tem que as assumir e de quem tem que levar um projeto avante. E portanto foi uma ótima conversa. Agradecer ao mais uma vez. Agradeço o convite também a todos vocês e a todos os envolvidos. Exato, e agradecer. E boa sorte já agora para o vosso projeto. Muito obrigado e esperamos que no próximo projeto onde o André esteja também queira colaborar com Fora de Jogo. Estamos disponíveis para colaborar. E assim encerramos este episódio. Agradecer também à Licor 35, à Betana, à Ducpel, ao Novo Studios por nos receber aqui tanto, em todos os episódios. E portanto espero que tenham gostado tanto como nós. Um grande abraço e até à próxima. Obrigado. Mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o Fora de Jogo que está no 90 mais 3.